O investimento em imóveis é talvez o investimento mais popular do Brasil. Não importa o estado que você vá, você conhece alguém que fez fortuna investindo em terras e propriedades. Mas ao mesmo tempo que esse investimento foi responsável por criar fortunas, ele se tornou inalcançável para a grande maioria das pessoas. Muitos de nós não têm dinheiro para um imóvel e nem mesmo para uma entrada em um financiamento imobiliário. Porém, no mercado financeiro, é possível se tornar não dono apenas de um imóvel, como de milhares de imóveis, e não apenas na sua cidade, mas no mundo inteiro. E no vídeo de hoje falaremos sobre os REITs, tipos de investimentos que permitem que você seja dono de um shopping, de um prédio comercial, de um galpão logístico e de diversos outros imóveis ao redor do mundo com apenas $5. Você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E o vídeo de hoje faz parte de uma série onde a gente desconstrói uma região, um setor ou uma estratégia, aponta as oportunidades, os riscos e depois eu falo sobre os maiores e os melhores ETFs para se expor a essa determinada estratégia. Esse daqui é o 6º episódio dessa série e nos 5 primeiros a gente falou sobre mercados emergentes, semicondutores, empresas pequenas e baratas, as small cap values, empresas que possuem um moat ou uma vantagem competitiva durável e investimentos de qualidade. E eu vou deixar o link com a playlist para todos esses vídeos aqui no final desse vídeo e na descrição dele para você assistir logo quando esse acabar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os investimentos em REITs, ou Real Estate Investment Trusts, que são os tios mais velhos dos fundos imobiliários no Brasil. Então, para começar, vamos ver o que são os REITs, o que é esse setor. Como eu já disse, o REIT é uma sigla para Real Estate Investment Trusts. E para vocês terem uma ideia, 145 milhões de americanos investem direta ou indiretamente através de fundos nesses ativos conhecidos como REITs. Só como comparativo, hoje no Brasil existem 4 milhões de pessoas que investem na bolsa, em todos os setores dela. Então existem 36,2 vezes mais pessoas investindo apenas em REITs do que investidores na bolsa no Brasil. Os REITs, tanto americanos quanto em outros países do mundo, são empresas que atuam no setor imobiliário. Esses REITs, eles investem em imóveis, em dívidas imobiliárias ou em outros tipos de ativos relacionados ao setor imobiliário. E você, quando você se torna sócio dessa empresa, desse REIT, você tem direito aos rendimentos mensais gerados pelos aluguéis ou pelos juros desses ativos e a valorização desses ativos no longo prazo. No Brasil, nós temos algo muito similar ao REIT, que são os conhecidos como fundos imobiliários, ou os FIIs. E em ambos os casos, quando você investe tanto nos FIIs quanto nos REITs, você está se expondo ao mercado imobiliário, mas existem algumas pequenas diferenças entre um investimento e outro. E a maior diferença entre eles é que os REITs são empresas, enquanto os FIIs são fundos. E ao ser uma empresa, você se torna sócio do REIT, e o REIT tem a possibilidade de emitir dívidas, de se alavancar buscando um crescimento maior. E essa possibilidade de alavancagem faz com que os REITs sejam um pouco mais arriscados que os FIIs, caso você não saiba escolher os melhores REITs, mas também permite que eles tenham um crescimento maior ao longo dos anos, uma expansão maior de suas operações, sem a necessidade de emitir novas cotas, como é o caso dos FIIs, diluindo os acionistas atuais. Sobre os REITs, muita gente não sabe, mas não são apenas REITs americanos, existem REITs ao redor do mundo inteiro. Os americanos são os mais conhecidos, são os mais famosos, são os maiores globalmente falando, mas também existem REITs no Reino Unido, no Japão, na Alemanha, na Singapura e até na China. Inclusive a gente vai falar sobre alguns ETFs no final desse vídeo que investem nos fundos imobiliários brasileiros, tendo em vista tamanhas similaridades entre esses ativos. Segundo o site da nareit.com, existem 4 diferentes tipos de REITs. O primeiro deles, e o mais conhecido de todos, é o Equity REIT, que seria o equivalente a fundos imobiliários de tijolo no Brasil. Esses Equity REITs, eles investem diretamente em imóveis. Eles são donos dos prédios, dos galpões, das terras, e eles repassam a renda gerada por esses imóveis para os seus acionistas. Existem também os Mortgage REITs, que são os equivalentes aos fundos imobiliários de papel no Brasil. Esses Mortgage REITs, eles investem em dívidas imobiliárias, geralmente nos Mortgage-Backed Securities, que são ativos que englobam diversas hipotecas dentro deles, e os juros gerados por essas dívidas faz com que o REIT forneça esse rendimento mensal para os seus acionistas. Por estar atrelado a uma dívida e gerar um rendimento mensal atrelado aos juros prometidos nessa dívida, esses Mortgage REITs, ou os REITs de papel, têm um
comportamento muito similar à renda fixa e estão muito expostos à taxa de juros daquele país. Os outros dois tipos de REITs, os Public Non-Listed REITs e os Private REITs, são de acesso muito complicado, tem uma liquidez muito baixa. Eu apostaria que 99,9% de vocês me assistindo nunca terão nem acesso a esse tipo de investimentos, então acredito que não vale muito a pena perder tempo falando desses tipos. Também, segundo o site, na REIT.com, que é o principal site que fala sobre esse tipo de ativos aqui nos Estados Unidos, existem 10 subsetores dentro do setor de REITs. E esses 10 subsetores são os seguintes: os Office REITs, que são REITs de escritório, que são donos de prédios e centros comerciais e alugam esses centros para grandes empresas e até mesmo para órgãos do governo. O segundo subsetor dos REITs são os Industrial REITs, ou REITs industriais, e eles são donos de imóveis muito específicos, como fábricas, galpões logísticos e centros de distribuição. Esse tipo de REIT se deu muito bem nos últimos anos com o avanço do e-commerce, do comércio online, porque todas as distribuições de compras feitas online passam através desses galpões logísticos. Então a demanda por esse tipo de REIT cresceu muito nos últimos anos. O terceiro subsetor são os Retail REITs, ou REITs de shoppings e lojas comerciais. Esses sim são muito comuns no Brasil e eles geralmente são donos de mercados, de farmácias, de outlets aqui nos Estados Unidos, shoppings a céu aberto, shoppings fechados e grandes cadeias de restaurante. O quarto subsetor são os Lodging REITs, ou REITs do setor hoteleiro. Eles são donos de hotéis, de resorts e de áreas de lazer relacionadas ao turismo. O quinto subsetor são os Residential REITs, ou REITs residenciais. Eles são donos de imóveis que abrigam famílias. Pode ser um prédio com dezenas de famílias, ou então uma casa com apenas uma família morando. Eles também têm prédios próximos a universidades que servem como moradia para os estudantes da universidade e até mesmo lugares que pessoas que fazem viagens com motorhome alugam para ficar. O sexto subsetor dos REITs são os Timberland REITs, ou REITs florestais. Esses REITs são donos de fazendas e de áreas onde o plantio de árvores é feito para o cultivo e a venda de madeira. Esses são REITs que não existem no Brasil, mas são muito famosos aqui nos Estados Unidos e o investidor global consegue acessar eles. O sétimo subsetor são os Healthcare REITs, ou REITs do setor de saúde. Eles são donos de hospitais, de asilos, de casas de recuperação, de centros de reabilitação e prédios e escritórios relacionados com o setor de saúde. E na minha opinião, esse é um dos melhores setores de REITs que a gente vai ver. E eu vou falar sobre os meus favoritos na hora de falar das oportunidades desse investimento. O oitavo são os Self-Storage REITs, ou REITs de armazenamento. Esses REITs são donos de grandes galpões que alugam pequenas salas dentro deles para as pessoas e empresas armazenarem as suas tralhas, os seus objetos que eles não precisam mais. E esse é um tipo de REIT muito comum aqui nos Estados Unidos. O nono tipo é o Infrastructure REIT, ou REITs de infraestrutura. Esses REITs eles são donos de terras e de torres de telecomunicação, de Wi-Fi, de cabos de alta tensão, de canos de água e de gás e até mesmo de locais onde passam cabos de fibra ótica. Esses REITs eles são essenciais para a comunicação da nossa sociedade. E o décimo REIT, talvez um dos meus favoritos, são os REITs de data center. Esses REITs são donos de grandes prédios que servem como a nuvem onde a gente armazena os nossos documentos digitais. Então toda vez que você salva uma foto, um arquivo na nuvem, você está salvando isso em um HD externo, que não está com você, está dentro de um prédio, localizado em alguma cidade pelo mundo. E esses prédios possuem uma alta tecnologia, uma alta segurança e uma demanda cada vez maior por esses espaços para armazenar a quantidade de dados que são produzidos atualmente. Nós temos também os REITs diversificados, que se encaixam em mais de um desses subsetores, os REITs especializados, que não se encaixam em nenhum deles, como por exemplo os REITs de cadeias, onde eles são donos de locais penitenciários, e os Mortgage REITs, que são donos de dívidas imobiliárias, como eu comentei anteriormente. E agora que vocês já conhecem os tipos de REITs, subsetores envolvidos nesse setor, vamos falar sobre as maiores oportunidades de se investir nesse setor. Como eu falei antes, ao investir em REITs, estamos nos expondo tanto à renda mensal gerada por esses imóveis, quanto à sua valorização de longo prazo. Então, quando você tem aquele tio da tua família que diz que comprou um imóvel lá em 1960 que valia 50 mil reais e hoje vale 1 milhão de reais, tá certo que ele nunca conta a inflação desse período, mas com os REITs é a mesma coisa. Você vai comprar uma cota hoje e ela vai se valorizar, na grande maioria dos casos, ao longo dos anos, e você vai participar dessa valorização. Por ser um setor de baixa correlação
com os outros setores da bolsa, ao incluir os REITs na sua carteira, você reduz a volatilidade e o risco da sua carteira sem reduzir a expectativa de retorno dela. Outra vantagem muito importante de se investir nos REITs, dependendo da fase que você está como investidor, é a geração de renda constante através desses ativos, através dos imóveis, para investidores que são mais conservadores ou aqueles que estão próximos ou durante o usufruto, durante a aposentadoria. Essa renda constante paga pelos REITs é muito bem-vinda. Em relação aos retornos históricos dessa classe de ativos, ela é muito competitiva comparada com o mercado em geral. O editor coloca aqui na tela o gráfico que mostra o retorno dos REITs nos últimos 40 anos. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que em períodos de 20, 25 e 30 anos, os REITs entregaram retornos anuais médios superiores a todos os outros índices observados. Em períodos mais longos, de 35 e 40 anos, eles ficaram muito próximos da maioria das empresas do mundo. E como eu prometi, dentre os 10 subsetores dos REITs, os meus favoritos são os de infraestrutura. Afinal, existe um crescimento insano na quantidade de torres de telecomunicação, principalmente agora com o avanço da tecnologia de 5G, que necessita de torres muito mais próximas dos seus clientes. A força do 5G é muito maior, mas o seu alcance é muito menor. Então, ao invés de precisar 3 torres ao longo de um bairro inteiro, você vai precisar de 30 torres ao longo desse bairro. Então, empresas que lucram com o aluguel dessas torres, que são os REITs de infraestrutura, tendem a se dar muito bem. O meu segundo subsetor favorito são os REITs de data center. Afinal, estamos cada vez mais produzindo dados online, tirando fotos, fazendo vídeos, postando vídeos aqui no YouTube, e tudo isso está dentro de uma nuvem. Cada vez precisaremos de mais espaço e esses REITs fazem justamente isso. O terceiro subsetor de REITs favoritos são os REITs de saúde. A expectativa de vida de nós humanos na Terra é cada vez maior. Eventualmente, todos nós usaremos algum tipo de serviço desses e teremos uma demanda infinita desses serviços enquanto houverem humanos na Terra. Mas, como qualquer investimento do mundo, investir em REITs não são só flores e boas notícias e oportunidades. Existem também os riscos envolvidos nesse investimento e é deles que a gente vai falar agora. O primeiro risco são custos e taxas envolvidos ao investir em REITs. Assim como os fundos imobiliários possuem gestores que cobram uma taxa de administração para fazer esses investimentos, os REITs possuem uma equipe especializada por trás desses investimentos que cobra um custo. E esse custo pode sim ser negativo para sua performance de longo prazo. Então é sempre bom ficar de olho em tentar reduzir ao máximo esses custos fixos, mantendo uma boa qualidade de gestão dos REITs que você escolhe. Uma outra desvantagem é que dentre os 213 REITs que existem, pelo menos nos Estados Unidos, vários deles são mas muito ruins. Inclusive REITs dentro de setores que eu citei, que são os meus favoritos, trouxeram retornos péssimos e não tem nenhuma expectativa de melhora no longo prazo. Então a escolha dos melhores REITs é importantíssimo caso você vá se expor a eles de maneira individual. Uma outra desvantagem ou risco dos REITs é a exposição que eles têm às taxas de juros do país que eles estão. Por serem ativos que geram uma renda constante, eles estão competindo diretamente com a renda fixa daquele país. E se essa renda fixa passa a pagar mais, se os juros passam a subir, a atratividade dos REITs fica cada vez menor, podendo afetar negativamente o seu preço. E essa é uma situação que a gente tem visto nos últimos meses nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Um próximo risco de se investir nos REITs é o risco de alavancagem. Como eu falei no começo do vídeo, esses REITs, essas empresas, podem emitir dívidas, podem se alavancar para financiar o seu crescimento. E se essa dívida não é bem administrada, se ela é investida irresponsavelmente, talvez o acionista desse REIT tenha retornos negativos. Então é muito importante escolher um time de gestão que tem muita qualidade. Um próximo risco dos REITs é o risco de mercado, ou risco de volatilidade, a variação diária de preços de suas cotas. Se você pega o seu tio que comprou o imóvel lá na década de 60 e você tira aquele R$1 milhão do imóvel que ele tem hoje e coloca nos REITs ou nos fundos imobiliários, ao contrário do que ele está acostumado nos últimos 60 anos em achar que o imóvel dele vale tanto e esse preço não muda, nos REITs esse preço muda todos os dias. Ele pode se valorizar muito dependendo da euforia do mercado, mas ele pode também cair muito de preço dependendo da depressão e da negatividade envolvida no sentimento dos investidores que têm aqueles ativos. Não necessariamente os REITs se tornam piores, mas eles valem menos com essa volatilidade de curto prazo. E se você não está acostumado com isso e preparado para essa volatilidade, isso pode ser um grande risco para o seu investimento. Um próximo risco que é muito comum por aí, eu vejo várias pessoas cometendo esse erro, é a sobreexposição a esse setor. Para vocês terem uma ideia, os REITs representam por volta de 3% do mercado americano. E aí eu
vejo pessoas com posições de 50%, 60%, 70% em REITs ou até mesmo em fundos imobiliários no Brasil. E essa exposição aumenta consideravelmente o risco da carteira sem necessidade. Estudos mostram que uma exposição de 5 a 15%, dependendo do estágio que o investidor esteja na sua vida, faz muito sentido. Então, desviar muito desses percentuais acaba se tornando um risco para você. E um último risco exclusivo para quem mora aqui nos Estados Unidos, para quem é como eu, residente fiscal americano, são os impostos pagos nos rendimentos, nos dividendos pagos pelos REITs. Esses dividendos eles são considerados ordinary income, ou então uma renda normal, como se fosse um salário teu, e eles são tributados no tax bracket mais alto da sua categoria. Para se proteger disso, o ideal é que você concentre a posição de REITs tua na carteira em contas de aposentadoria, em contas que possuem vantagens tributárias e não vão te cobrar esse imposto mais alto. Nós, por exemplo, temos todas as nossas posições em REITs, sejam eles individuais ou através de ETFs, dentro das nossas contas de aposentadoria, com essas vantagens tributárias. E eu recomendo que você faça o mesmo se você mora aqui nos Estados Unidos. E aí a pergunta que fica é, vendo as vantagens e desvantagens, você considera adicionar essas posições dentro da sua estratégia? Se a resposta for sim, vamos ver os maiores e os melhores ETFs desse setor. A lista dos maiores é liderada por talvez o ETF de REITs mais famoso que existe por aí, o VNQ. E hoje ele tem 37,8 bilhões de dólares sob custódia. Em segundo lugar, a gente tem o SCHH com 5,9 bilhões de dólares, o XLRE com 5,2 bilhões de dólares e o VNQI com 4,0 bilhões de dólares. E agora a lista dos melhores ETFs, lembrando que não necessariamente são melhores para você, mas eu trago a lista de uns que são os meus favoritos, que eu tenho dentro da minha carteira e que eu acho que valem a pena o estudo para ver se encaixam dentro da sua estratégia. Lembrando que não existe melhor investimento para todos que estão me assistindo aqui. Dito isso, alguns estudos mostram que os REITs que têm maior tamanho e uma alavancagem não tão pequena, mas também não tão grande, têm a melhor rentabilidade histórica. E apesar de não haverem ETFs que focam na dívida dos REITs, existe um ETF que foca em REITs maiores, apenas nos REITs que fazem parte do S&P 500. Esse ETF é o XLRE e ele investe em todos os REITs que não são mortgage REITs que fazem parte do S&P 500. No total são 30 posições dentro dele. Já para uma exposição neutra a esse setor, que é o ETF que eu tenho na minha carteira, é o SCHH. Ele se expõe a um total de 139 equity REITs, excluindo os mortgage e os hybrid REITs, e ele fornece uma exposição neutra, caso seja isso que você busque dentro desse setor. Um outro ETF muito interessante que se expõe a 2 dos 3 subsetores favoritos dentro dos REITs, na minha opinião, é o SRVR. Esse ETF ele investe em REITs de infraestrutura e data center, e ele é conhecido como ETF de REITs de tecnologia. E se você também gosta desses subsetores, ele é uma ótima opção como um satélite dentro da sua carteira. Por último, nós temos o VNQI, que é um ETF que compra os REITs internacionais, tanto de mercados desenvolvidos quanto mercados emergentes, excluindo os Estados Unidos. Então, se você já tem exposição aos REITs americanos, o VNQI se torna um ótimo complemento aos REITs internacionais. Ele investe em REITs de dezenas de países, incluindo os fundos imobiliários brasileiros. E os 5 países com maior posição dentro deles são Japão, Hong Kong, Austrália, Reino Unido e Singapura. E alguns pontos adicionais para trazer para vocês. Os REITs, eles são ideais para uma estratégia que busca uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade de renda, uma diversificação através de uma correlação mais baixa em relação a outros setores da bolsa. E vocês precisam ter muito cuidado para não exagerar na posição, para não desequilibrar a carteira de vocês com um percentual muito grande dentro desse único setor. E se você gostou desse vídeo e do conteúdo dele, tem interesse em se aprofundar mais em estratégias e métodos comprovados, em se tornar um investidor global com uma carteira que é muito eficiente, com segurança e tranquilidade, eu te convido a participar da minha próxima turma, do curso Autonomia Financeira, que abre as vagas no dia 10 de julho, daqui a alguns dias. Então, se você tem interesse e quer saber mais sobre esse curso, eu te convido a colocar o seu nome e seu e-mail na lista de espera, que eu vou colocar o link aqui embaixo. E você vai receber todas as informações necessárias para decidir se faz sentido ou não ser o meu aluno na próxima turma. E lembrem-se, nada do que eu falei no vídeo de hoje é uma recomendação direta de investimentos. São todas ideias, inspirações para vocês conhecerem melhor essa estratégia, conhecerem melhor esse setor e como se expor a ele através dos ETFs. Eu tenho as licenças necessárias aqui nos Estados Unidos para
recomendar ativos, para recomendar investimentos, mas eu não acredito que essa é a melhor forma de ajudar vocês com o investimento de vocês. Cada um de vocês tem uma situação única, objetivos diferentes, um perfil que não é comparável ao outro, situações financeiras, familiares, histórico como investidor diferentes, então não faz o menor sentido eu trazer uma recomendação para milhares de pessoas que me assistem aqui. Então tomem todo esse conteúdo e esses ativos que eu comentei aqui com vocês como uma inspiração, como uma sugestão de estudo, como um auxílio para você construir uma carteira ainda melhor baseada naquilo que você precisa. Dito isso, aqui está a playlist que eu prometi com os outros vídeos dessa série, e se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.